O milagre nos olhos de Adriana. Adriana tinha apenas 8 anos quando percebeu que o mundo não era igual para ela. Na escola, enquanto as outras crianças pintavam o céu de azul e as folhas de verde, ela confundia as cores, misturando tons que não fazia sentido para os outros. A professora, preocupada, chamou seus pais. Após exames, veio o diagnóstico: daltonismo congênito. Adriana não enxergava certas cores, e isso a fazia se sentir diferente, como se carregasse um peso invisível. Por que eu não consigo ver como todo mundo, mamãe? Perguntava, segurando o lápis com força, frustrada por não acertar a cor do desenho. Sua mãe, Dona Maria, era uma mulher simples, mas de fé inabalável. Ela não tinha muito estudo, mas sabia que Deus ouve os que clamam a Ele. Foi então que uma vizinha, Irmã Clara, membro da Congregação Cristã no Brasil, a convidou para levar Adriana a um culto. Lá, a gente ora, e Deus faz coisas que a medicina não explica, disse Irmã Clara, com um sorriso tranquilo. Dona Maria, embora não fosse de nenhuma igreja, aceitou. Não tinha nada a perder. O primeiro culto. Naquela noite, Adriana entrou pela primeira vez na sala de reuniões da CCB. Não havia instrumentos, nem coros ensaiados. Só vozes unidas, cantando hinos de cor, com uma simplicidade que a tocou. Os irmãos e irmãs vestiam-se com modéstia, sem chamar atenção para si. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade que vinha do coração. Adriana sentou-se ao lado da mãe, observando tudo. Quando chegou a hora das orações, ela viu pessoas se ajoelhando, falando com Deus como se Ele estivesse ali, bem perto. Algumas choravam, outras agradeciam. Era diferente de tudo que ela já tinha visto. Senhor, tem uma menina aqui que precisa de ti, orou Irmã Clara, colocando a mão no ombro de Adriana. A criança sentiu algo estranho no peito, como se uma luz quente a envolvesse. Não entendia bem, mas aquilo a fez querer voltar. A fé que cresceu. Nas semanas seguintes, Adriana passou a frequentar os cultos com a mãe. Aprendeu os hinos, ouvia os testemunhos de irmãos que haviam sido curados, libertos, socorridos. Um dia, um irmão deu um testemunho que a marcou. Eu cheguei aqui arrastando minha perna, e saí andando. Não foi o médico, foi Jesus. Adriana olhava para as mãos, pensativa. Será que Deus poderia fazer algo por ela também? Uma noite, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que os irmãos partiam o pão e bebiam do cálice, lembrando o sacrifício de Cristo, o ancião fez um apelo. Se alguém aqui precisa de um milagre, levante a mão e peça a Deus com fé. Adriana hesitou, mas então, com a coragem de uma criança, levantou a mãozinha. Irmãos ao redor dela começaram a orar, uns em voz alta, outros em silêncio. Ela fechou os olhos e sussurrou: Jesus, eu quero enxergar como todo mundo. O dia do milagre. Foi num culto de domingo, depois de muitas orações. Adriana estava sentada ao lado da mãe quando, de repente, sentiu algo diferente. O ancião havia acabado de ler um texto bíblico sobre a cura do cego de nascença, e o coro entoava o hino Glória a Cristo Jesus, aquele que fala da vitória sobre a morte. De repente, Adriana olhou para o tapete vermelho que cobria o piso da sala. Sempre achará que ele era marrom, mas agora ele era vermelho. Um vermelho vivo, como nunca tinha visto antes. Ela piscou, assustada, e olhou para a blusa da mãe, azul. Não era cinza, era azul. Mãe, mãe. Ela puxou a manga de Dona Maria, apontando. Olha o tapete. Ele é vermelho. Vermelho de verdade. Dona Maria olhou para a filha, incrédula. Então, com lágrimas nos olhos, pegou um lápis verde da bolsa e perguntou: Que cor é esse, minha filha? Verde. Verde como a grama. Respondeu Adriana, saltitando de alegria. A sala inteira percebeu. Os irmãos começaram a louvar a Deus, uns de pé, outros de joelhos. O ancião, emocionado, pediu que Adriana desse seu testemunho ali mesmo. Com a voz trêmula, mas cheia de fé, a menina contou: Eu não via as cores direito, mas Jesus me curou. Agora eu vejo tudo. Havia sorrisos, lágrimas, e um coro de glória a Deus, que encheu aquele lugar simples, mas cheio de poder. A lição que ficou. Anos se passaram.
Adriana cresceu, foi batizada nas águas, e hoje é uma jovem que serve a Deus na mesma congregação. Ela nunca esqueceu aquele dia. Não foi a medicina, não foi a ciência, foi a fé em um Deus que ouve o clamor dos humildes. Sempre que alguém pergunta como ela foi curada, Adriana responde com a mesma simplicidade que aprendeu na CCB. Deus não olha para quem nós somos, mas para o nosso coração. Se a gente crer, Ele faz. Não importa se é uma doença, uma tristeza ou um problema que parece sem solução. Na congregação cristã, a gente aprende que a fé move montanhas, e até muda a forma como a gente enxerga o mundo. E assim, entre hinos cantados à capela, orações fervorosas e irmãos que se amam sem interesse, Adriana descobriu que os maiores milagres não são só os que a gente vê, mas os que transformam a alma. Porque na CCB, a simplicidade não é falta de algo, é a certeza de que Deus é tudo. Adriana voltou para casa naquela noite com o coração leve, como se tivesse deixado na igreja não só a doença, mas também o peso de anos de medo e desespero. Sua mãe, que sempre foi uma mulher de poucas palavras, a abraçou forte e chorou em silêncio, como se soubesse que algo sobrenatural tinha acontecido. O pai, homem rígido e trabalhador, apenas balançou a cabeça, com os olhos brilhando, e murmurou: Deus é grande. Nos dias que seguiram, os exames confirmaram o que ela já sabia no fundo da alma: o câncer tinha desaparecido. Os médicos, acostumados a explicações lógicas, coçavam a cabeça, falavam em remissão espontânea, mas Adriana sorria e pensava: eles não entenderiam mesmo. Como explicar que um Deus que segura o mundo nas mãos se importa com uma menina simples como eu? A notícia se espalhou pela congregação, e os irmãos começaram a chegar em sua casa com cestas de comida, flores do quintal, até mesmo um vestido novo costurado à mão pela irmã Maria, que dizia: O Senhor te deu uma segunda chance, minha filha. Agora é para viver para Ele. Adriana sentia que não era só ela que tinha sido curada, era como se a fé de toda a igreja tivesse crescido junto. Mas o milagre não parou por aí. Pouco tempo depois, seu irmão mais novo, Pedro, que sempre foi rebelde e afastado da igreja, apareceu em casa com o rosto marcado por noites mal dormidas. Ele não falou muito, só sentou na mesa da cozinha e perguntou, olhando para as mãos: Adriana, será que esse Deus que te curou também pode me ajudar? Ela não precisou responder com palavras. Bastou pegar a Bíblia que ganhará na CCB, abrir no Salmo 34, chegai-vos a Deus, e Ele vos ouvirá, e dizer: vem comigo amanhã. Você vai ver. E Pedro foi. Não foi fácil no começo. Ele chegava atrasado, olhava desconfiado para os irmãos que o cumprimentavam com sorrisos sinceros, e demorou semanas para conseguir ficar quieto durante as pregações. Mas uma coisa ele não conseguia negar: havia algo diferente naquele lugar. Não eram palavras bonitas nem promessas vazias. Era a paz que ele via no rosto da irmã que limpava o templo antes do culto, era a alegria do irmão que, mesmo pobre, dividia seu pão com quem precisava. Era a voz do pastor, firme e serena, dizendo: Deus não muda as coisas só para nos fazer felizes. Ele muda a gente para nos fazer melhores. Até que uma noite, depois de um culto onde o corinho Lava-me, Jesus foi cantado com tanta unção que até as paredes pareciam tremer, Pedro se ajoelhou no banco de madeira e chorou. Não foram lágrimas de tristeza, mas daqueles que finalmente entendem. Quando se levantou, seu rosto estava diferente, como se uma sombra tivesse saído de dentro dele. Anos se passaram. Adriana se casou com um irmão da congregação, um homem simples e trabalhador, que a amava não pela beleza que voltará ao seu rosto, mas pela fé que brilhava em seus olhos. Pedro se batizou, tornou-se um dos jovens mais dedicados da igreja e, com o tempo, passou a ajudar os meninos da vizinhança que, como ele um dia, achavam que Deus era distante. A mãe, que antes só ia à igreja por obrigação, agora era das primeiras a chegar para arrumar os bancos e acender as velas. E o pai, aquele homem de poucas palavras, se tornou um dos pilares da congregação, sempre pronto a estender a mão a quem precisasse. Hoje, quando Adriana olha para trás, não vê só a cura do corpo. Vê uma família que foi restaurada, um irmão que encontrou um caminho, uma igreja que se tornou sua casa. Às vezes, quando está sozinha no templo, antes do culto começar, ela fecha os olhos e lembra daqueles dias difíceis. Então sorri, porque sabe, o milagre não foi só dela. Foi de Deus, que usou uma menina frágil, uma igreja humilde e uma fé sincera para mostrar ao mundo que, quando a gente menos espera, Ele está ali, mudando tudo. E o melhor de tudo:
Ele não faz isso só uma vez. Todo dia, na CCB, tem alguém descobrindo que milagre não é coisa do passado. É para quem crê. Adriana nunca imaginou que sua história iria tocar tantas vidas. Mas Deus tinha planos maiores. Um domingo, depois do culto, uma mulher chamada Marisa se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Segurava no colo um menino de 5 anos, magro demais para a idade, com os braços marcados por cicatrizes de queimaduras. Irmã, ouvi seu testemunho e não aguentei. Meu filho, Pedro, sofreu um acidente há 2 meses. Os médicos disseram que ele nunca mais mexeria o braço direito. Mas eu não aceito isso. Você acha que Deus pode curar ele também? Adriana sentiu o coração apertar. Lembrou-se de quando era ela no lugar daquele menino, da dor que parecia não ter fim. Mas também lembrou da mão que a levantou. Sem hesitar, colocou a mão na cabeça de Pedro e começou a orar. Não foram palavras bonitas ou cheias de teologia, foram as mesmas que ela havia aprendido nos pés do altar. Senhor, o Senhor viu o sofrimento desse menino. O Senhor sabe das noites que ele chorou de dor. Se o Senhor curou a mim, que não era ninguém, cura também o Pedro. Em nome de Jesus. Naquele momento, algo mudou no ar. O menino, que até então estava quieto, de repente mexeu os dedos da mão direita. Devagar, como se estivesse aprendendo a mover eles de novo. Marisa gritou, o templo inteiro parou para olhar. Pedro tentou levantar o braço, e embora ainda doesse, conseguia. Os irmãos começaram a louvar, e o pastor, com os olhos brilhando, disse, isso aqui não é coincidência, não. É Deus confirmando que ele ainda opera milagres na sua igreja. Nos dias seguintes, Pedro voltou ao hospital para novos exames. Os médicos, que antes davam sentença sem esperança, agora balançavam a cabeça incrédulos. Isso não tem explicação médica, disse um deles. Marisa sorriu e respondeu, tem sim, doutor. Chama-se fé. E assim como Adriana, ela e Pedro passaram a frequentar a CCB não só aos domingos, mas em todos os cultos. O menino, que antes se escondia envergonhado das cicatrizes, agora corria pelo pátio da igreja, mostrando para todos como Deus havia tocado sua vida. Mas os milagres não pararam por aí. O irmão de Adriana, que depois da cura dela havia se afastado dos vícios, começou a trazer amigos dos tempos difíceis para os cultos. Homens que antes só conheciam as ruas agora ocupavam os bancos da igreja, muitos deles com lágrimas nos olhos enquanto ouviam as mensagens de esperança. Um deles, chamado Carlos, era ex-presidiário. Chegou a CCB arrasado, sem rumo, mas encontrou ali não só perdão, como uma nova família. Hoje, ele é diácono e ajuda a liderar o trabalho com dependentes químicos na congregação. A igreja cresceu. Não em estruturas de concreto, mas em corações transformados. As reuniões de oração, que antes tinham meia dúzia de pessoas, agora lotavam a salinha dos fundos. Gente de todos os cantos da cidade chegava com suas dores, suas dúvidas, seus medos e saía de lá com algo que não tinham quando entraram: esperança. Adriana, que um dia foi uma menina doente e sem perspectivas, agora via Deus usando sua vida para abençoar outros. Às vezes, quando ela olhava para o altar, via não só o lugar onde recebeu sua cura, mas um campo de batalhas vencidas. Cada joelho que se dobrava ali era uma história de luta, cada mão levantada em louvor era uma vitória. E assim, a CCB daquela pequena cidade se tornou conhecida não pelos grandes eventos ou pelas estruturas imponentes, mas pelos milagres que só Deus poderia fazer. Porque ali, entre pessoas simples e corações sinceros, o sobrenatural se tornava natural. E quem entrava pela primeira vez, logo entendia, não era só mais uma igreja. Era um lugar onde Deus ainda fala, ainda cura, ainda transforma. Era e sempre será a casa dos milagres. Era uma tarde de sábado quando um jovem chamado Lucas chegou à porta da igreja arrastando mais do que os próprios pés. Ele vinha de longe, de uma cidade onde as ruas eram duras e as escolhas, mais duras ainda. As marcas no rosto e o olhar vazio contavam uma história que ele não precisava falar: anos perdidos nas drogas, noites sem dormir, família destruída. Lucas não acreditava em milagres. Na verdade, não acreditava em mais nada. Veio porque uma tia, que orava por ele há anos, o arrastou até ali com uma promessa: se você não encontrar ajuda aqui, não encontrará em lugar nenhum.
Ele entrou com desconfiança, cruzando os braços como se isso pudesse protegê-lo do que quer que fosse acontecer. O culto já tinha começado, e o som dos hinos enchia o salão. Lucas sentiu algo estranho, não era o cheiro de incenso ou o brilho das luzes, mas uma paz que ele não conhecia. Quando o pastor começou a pregar sobre a misericórdia de Deus, algo dentro dele se mexeu. Não eram palavras bonitas, eram verdades que doíam porque tocavam justo onde ele mais sangrava. No final do culto, quando o pastor fez o apelo, Lucas não sabia por quê, mas seus pés o levaram até a frente. Ele não chorou. Não gritou. Só ficou ali, de cabeça baixa, enquanto mãos desconhecidas se colocavam sobre seus ombros em oração. E então, como um sopro, veio a certeza: eu posso ser diferente. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi uma voz quietinha, mas mais real do que qualquer coisa que ele já tinha ouvido na vida. Nos dias que seguiram, Lucas voltou. E voltou de novo. Cada vez, a escuridão dentro dele perdia um pouco mais de força. As tias da igreja o abraçavam como se fosse filho delas. Os irmãos mais velhos na fé o levavam para casa depois dos cultos, só para ter certeza de que ele não voltaria para as ruas. E nas noites em que a tentação batia à porta, era o nome de Jesus, sussurrado em oração, que o mantinha firme. 1 ano depois, Lucas estava batizando. Não era mais aquele rapaz de olhar morto. Seus olhos brilhavam quando falava de como Deus o tinha tirado do lixo e o colocado no lugar de honra. Sua mãe, que há anos não o via sóbrio, chorava no banco da igreja, segurando a Bíblia que o filho lhe dera de presente. Eu não merecia isso, ele dizia sempre. Mas a resposta era sempre a mesma: não é sobre merecer. É sobre graça. E assim, a história de Lucas se juntou às outras. A de Adriana, a do Sr. Antônio que deixou as muletas no altar, a da Dona Maria que superou o luto com um sorriso. A CCB daquela cidade pequena continuava sendo o que sempre foi, um lugar onde as impossibilidades encontram um Deus que não conhece a palavra impossível. Porque milagre não é só cura no corpo. Às vezes, é um coração que volta a bater, uma família que se reconstrói, uma vida que renasce das cinzas. E quem passa por aquelas portas sai sabendo de uma coisa: se Deus fez por eles, pode fazer por mim também. Basta acreditar. Basta entrar. Naquela mesma semana, uma jovem chamada Juliana entrou pela primeira vez na CCB. Ela chegará à cidade há poucos meses, fugindo de um passado que a sufocava. As cicatrizes nos pulsos, escondidas sob pulseiras largas, contavam uma história que ela não tinha coragem de contar. As noites eram longas, cheias de lágrimas e uma solidão que parecia não ter fim. Até que, certo dia, enquanto passava em frente à igreja, ouviu um coro cantando: Deus é fiel, Ele não desiste de ti. Algo dentro dela estremeceu. Não foi a música em si, mas a certeza na voz daqueles irmãos. Juliana parou, encostou-se no muro e chorou. Não eram lágrimas de dor, mas de um cansaço tão profundo que já não tinha mais forças para lutar sozinha. Foi quando uma irmã se aproximou com um sorriso tranquilo e um lenço na mão. Vem, filha. Jesus está te esperando aqui dentro. Ela entrou sem saber o que esperar. O ambiente era simples, mas o calor humano a envolveu como um abraço. No culto, quando o pastor falou sobre o amor de Deus que não abandona, Juliana sentiu algo se quebrar dentro dela. Não foi um choro alto, mas um soluço silencioso, aquele que vem da alma. Ao final, quando o pastor fez o apelo, ela se levantou com as pernas trêmulas. Não sabia orar direito, não conhecia versículos, mas balbuciou entre lágrimas: Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor existe mesmo, me ajuda. As semanas passaram, e Juliana começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. As irmãs a acolheram sem julgamentos, os irmãos a tratavam como parte da família. Ela ainda tinha dias difíceis, mas agora não estava sozinha. Até que, numa tarde de sábado, durante um culto de oração, algo inesperado aconteceu. Enquanto o pastor orava pela congregação, Juliana sentiu uma paz tão intensa que lhe faltou o ar. Não foram vozes nem visões, mas uma certeza absoluta: você é minha. Eu te amo. Era como se Deus estivesse ali, não em um trono distante, mas bem ao seu lado, enxugando cada lágrima que ela já havia chorado. Naquele momento, ela soube que estava livre. Não porque as marcas no pulso tinham sumido, elas ainda estavam lá,
mas porque o peso que as acompanhava havia se ido. No domingo seguinte, Juliana subiu ao púlpito pela primeira vez. Com a voz ainda trêmula, mas os olhos brilhando, ela contou sua história. Não para buscar piedade, mas para dizer a todos que ali estavam: se Deus pode me tirar do fundo do poço, pode tirar qualquer um. Não importa o que você fez, não importa quão perdido você se sinta. Ele não desiste. Nunca. E assim, mais um testemunho se juntou aos outros. O de Juliana, que aprendeu que milagre às vezes não é mudar as circunstâncias, mas transformar o coração que as enfrenta. A CCB seguia sendo um farol, não porque suas paredes eram diferentes, mas porque dentro dela as pessoas encontravam um Deus que não só ouve, como age. E quem passava por aquelas portas saía sabendo: se Deus fez por Juliana, se fez por Lucas, por Adriana, pelo Senhor Antônio e pela Dona Maria, então não há vida tão quebrada que ele não possa restaurar. Basta dar o primeiro passo. Basta deixar ele entrar. O milagre completo. Juliana olhou para as mãos trêmulas, agora livres das marcas que antes a definiam. Não foram as cicatrizes que sumiram, elas ainda estavam lá, mas já não doíam como antes. O verdadeiro milagre não era a ausência das feridas, mas a paz que agora habitava onde antes só havia desespero. Ela sorriu ao ver Lucas, o jovem que quase desistira da vida, agora abraçando a mãe com lágrimas de gratidão. Adriana, que carregava o peso da traição, dançava com o filho no corredor da igreja, leve como uma criança. O senhor Antônio, antes amargurado pela solidão, ria enquanto repartia pão com os irmãos. E Dona Maria, cujas orações por anos pareciam sem resposta, agora segurredava a mão de uma neta que voltará para casa. O pastor fechou os olhos por um instante e sussurrou: Senhor, obrigado por nos mostrar que tuas maiores obras não são feitas com trovões, mas com lágrimas enxugadas e corações reconstruídos. A reflexão que ficou. Às vezes, pedimos a Deus que mude o mundo ao nosso redor, quando Ele quer mudar o mundo dentro de nós. O poço de Juliana não desapareceu, ela aprendeu a escalá-lo com fé. As tempestades não cessaram para Lucas, ele descobriu que podia navegar nelas com esperança. A dor não foi apagada, mas transformada em propósito. Porque milagre não é a falta de lutas, mas a certeza de que, nelas, não estamos sós. A lição que ecoou. Se você está lendo isto hoje e sente que sua vida é um caos de escolhas erradas e noites sem resposta, ouça: Deus não recicla vidas, Ele as recria. Não importa a profundidade da queda, o que importa é a direção do olhar. Juliana olhou para cima. Lucas estendeu a mão. Adriana escolheu perdoar. E você? O primeiro passo não precisa ser longo, só precisa ser para Ele. Porque no final, a maior prova de que Deus existe não são os milhares que o seguem, mas os que Ele resgata quando todos já desistiram. E hoje, nesse lugar simples, entre paredes comuns e pessoas comuns, o céu tocou a terra mais uma vez, não com fogo, mas com um abraço, um perdão, uma segunda chance. E isso é sagrado.